Diz assim a palavra do Senhor: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Podem se sentar, queridos. Muito bem. Estamos diante de mais uma porção das Sagradas Escrituras, o texto de Atos, que poderia também ser chamado os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, um capítulo crucial e totalmente vinculado àquilo que tivemos no nosso tempo de didaquê pela manhã, de ensino. Agora, nesse tempo querigmático de proclamação, fazemos a conexão desses assuntos, considerando o tema que nos une aqui: vivam em missão. Viver em missão. E viver em missão diz respeito à nossa própria identidade, a quem nós somos como igreja e o que o tema desse sermão nos provoca. Só podemos viver em missão se formos de fato missionários, indo muito mais além, sendo muito mais enraizado com aquilo que envolve a passagem lida. Sermos cristãos envolve o nosso ir em missão. E a gente vive esse momento onde ser um cristão está totalmente ligado ao debate do cenário na esfera pública. O cenário da esfera pública hoje tem, na figura dos cristãos, seja para bem ou para mal, uma pecha que tem relevância, não passa batido. Para muitos, em especial nos últimos tempos, se puder só tirar um pouquinho do agudo, eu acho que para mim está tendo aqui só um pouquinho do agudo já vai resolver, acredito. Estou dando pitaco na sonotécnica, né? Oh, meu Deus. Valeu, acho que agora foi. Obrigado, hein? Obrigado. Seja para bem ou para mal, a figura do cristão hoje está em voga. Durante muito tempo, passou batido. A figura do cristão passava batido na opinião pública de maneira geral. Nos últimos anos, o Brasil vive, portanto, esse
olhar de todos para quem é cristão. E essa passagem ela registra a primeira vez aqui, de acordo com a epígrafe, né? Subtítulo aqui, que inicia a perícope, a seção dos versos 19 a 26, os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia, né? A edição destaca isso, pela primeira vez. E naquele contexto, a ideia de ser chamado de cristão, a maioria dos eruditos do Novo Testamento concordam que era algo pejorativo, não era algo tão positivo, não. Era um apelido ali que não caía muito bem. A nossa sabedoria popular aqui do dia a dia diz que você ganha um apelido, o apelido cola em você se você bronquear com o apelido, né? Se você discutir. Um apelido nunca ficou na minha vida, desde que eu tenho, porque isso normalmente acontece quando a gente é garoto, né? Quando é menino ali, o pessoal bota um apelido e fica. E se é pejorativo e você, aí vai grudar em você e de algum jeito vai determinar a tua identidade por aí. Também outra coisa da dita sabedoria popular é a ideia de que há males que vêm para o bem. O que a gente tem aqui, na verdade, para muito além dessas coisas, seja do apelido que pega se você fica um pouco aborrecido com aquilo que lhe é dado, como um nomezinho ali que define a sua identidade pública, seja com essa ideia de que, puxa, aconteceu algo ruim na minha vida, ou vou fazer desse limão, dessa coisa azeda, uma limonada. Todos esses conceitos, eles se curvam diante da soberania de Deus quando lemos uma passagem como essa, quando lemos um texto como esse. Vai lembrar que ele está nessa sessão de Atos, né? Ele é a segunda metade do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que tem como foco, na primeira metade, o apóstolo Pedro, e depois, no capítulo 12, o texto imediatamente posterior, relata também as desventuras de Pedro sendo perseguido por Herodes. Mas Lucas, o escritor inspirado pelo autor Espírito Santo do texto, nos destaca o nascimento de uma igreja aqui, o nascimento de uma comunidade de fé. A primeira comunidade de fé instituída, a primeira igreja local plantada, e eu acho que essa linguagem é muito pertinente para vocês aqui, mais uma vez relembrando, recém-organizados, como Igreja Presbiteriana de Esperança, glória a Deus por isso, parabéns aos irmãos pela vivência comunitária agora organizada, né, oficialmente dentro da denominação. Mas vivendo e respirando isso que o reverendo Alain comentou aqui sobre a reflexão da plantação de igreja, da igreja em missão, conforme a gente conversou um pouco antes na nossa aula mais cedo. Então é muito inspirador para nós e oportuno ler esse texto, conhecer esse modelo, tá? Porque a igreja em Antioquia não deixa de ser um modelo para nós. É a primeira igreja gentílica, de fato, sendo registrada no Novo Testamento, encontrando-se a aproximadamente 500 quilômetros de distância de Jerusalém, ao norte, cidade de grande importância naquele contexto, hoje na região da Antaquia, na Turquia, nos dias de hoje. Era a terceira, de acordo com Flávio Joséfo, o grande historiador contemporâneo daquele período, historiador judeu, Flávio Joséfo, diz que Antioquia era a terceira cidade maior em tamanho e riqueza no contexto sendo antecedida por Roma e Alexandria. Contexto do Império Romano, portanto, Antioquia tinha um lugar de importância no top 3, estava ali no pódio já, sendo a terceira cidade mais importante. Como tipicamente as localidades gentílicas
fortemente influenciada pela cultura helênica, com um panteão local, ainda que naquele período ali um tanto decadente, porém todas as religiões que faziam parte da típica égide do paganismo local predominavam na região, embora houvessem muitos judeus tementes em Antioquia, um grupo significativo, a maioria ainda rendia-se a ídolos. Cidade rica, mas também com periferias que sofriam de carestia. Eu gosto sempre de lembrar e ter, com esses testemunhos de Atos dos Apóstolos e dessas igrejas, óbvio, fazendo a devida separação, olhar para essas cidades e lembrar dos nossos contextos, e como, mesmo nos nossos contextos que têm similaridades, se a gente for fazer uma comparação, ainda que panorâmica, é importante a gente olhar isso para ver como Deus usa pecadores arrependidos para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja proclamado a todos. Aqui no texto, nós temos, logo no início, no versículo 19, um cenário que não é muito alvissareiro, né, pessoal? Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam. Uma breve pausa aqui. Então, a narrativa começa, o texto que lemos em Atos, é um texto narrativo, a história está sendo contada para nós. E sempre ficamos, em termos de estudos do Novo Testamento, até que ponto podemos ler e interpretar Atos dos Apóstolos como um texto doutrinário ou um texto inspirativo. Até o final da exposição nós vamos descobrir juntos isso aqui. Mas a ideia é, de fato, em primeira instância, termos inspiração ao olhar esse texto. Inspiração sim, porque ainda hoje, quando olhamos o testemunho fiel de cristãos no contexto da perseguição, em contextos diaspóricos, como oramos aqui, como intercedemos por eles aqui, somos inspirados e desafiados pela sua fidelidade. Quanto mais quando isso é registrado na Sagrada Escritura, como cumprimento profético, registrado aqui para nós como revelação especial. Então sim, tem algo para a gente aprender aqui juntos, tem algo para juntos explorarmos aqui e buscarmos trazer para a nossa vivência em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Grande Rio, Rio de Janeiro como um todo, né? Eles se espalharam, ainda diz o verso 19, até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, o texto mostra uma progressão e um avanço ainda cumprindo a determinação apostólica desde Jerusalém, de comunicar a fé, de pregar o evangelho somente para os judeus. E o verso 20 traz para nós uma virada, uma mudança na narrativa. Alguns deles, porém, e aqui a atenção, a conjunção porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Em algumas versões, anunciando-lhes ou proclamando-lhes as boas novas do Senhor Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Mais uma vez, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Destaco aqui, acompanhando muitos comentaristas bíblicos, esse versículo 21 como texto-chave da passagem toda. Texto-chave dessa narrativa é esse: a soberania de Deus que dá, que delega, que outorga, que concede a esses cristãos num contexto de perseguição, de
aspirando ameaças de morte, respirando ameaças de morte, porque lemos no verso 19 que tudo isso se deu, esse espalhamento, essa diáspora, os levando para uma distância quase como Rio, São Paulo, vai para outro estado, vai para outro canto, vai para outro lugar. Hoje, para nós, 500 quilômetros não é uma distância tão absurda, mas naquele contexto, era bem longe, era bem distante. Era perder suas raízes locais, deixar tudo. E não deixar tudo por um acidente, ou um acidente natural, uma tragédia de qualquer monta coletiva, mas simplesmente porque havia uma ameaça de morte aos cristãos, que ainda não eram chamados cristãos, aos discípulos, aos que seguiam Jesus, naquele contexto, aos que eram da considerada seita do caminho. Essa é a realidade de um povo que poderia viver em lamento, angústia, sofrimento, porém, entenderam uma vocação e um chamado. O chamado eficaz, a salvação e a vocação missionária da proclamação do Evangelho. E isso começa a acontecer aqui. O primeiro fundamento que encontramos nesse texto, que desenvolve um povo em missão, e aqui eu começo a fazer uma conexão com o que estudamos anteriormente no nosso seminário, é que esses homens e mulheres em missão olham para além da conveniência. O povo de Deus em missão se arrisca em busca de novas pessoas e novas possibilidades para a proclamação do Evangelho. É isso que acontece de acordo com o texto. Alguns deles, diz o verso 20, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. Eles falavam aos gregos, os mesmos gregos que consideram a palavra da cruz uma loucura. Por isso, a ousadia é uma marca muito clara desse modelo de igreja que passa a ser, portanto, Antioquia. A palavra Antioquia, ela tem como uma tradução possível a ideia de algo que se opõe, ou o que se opõe. É uma cidade opositora, portanto. O contexto de Antioquia, para além da etimologia, da raiz do nome daquela cidade, era um contexto de oposição. Eles chegam num contexto de ameaças de morte, perseguição, e com tudo isso, com toda a conveniência ao seu redor, a despeito de tudo que poderia ser contrário ou oposto ao avanço, eles anunciaram as boas novas. Então, a primeira coisa que é digna do nosso destaque aqui, nesses 3 primeiros versículos. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, diz o verso 23, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, muito importante, e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Mais um ponto aqui do nosso destaque, no decorrer dessa perícope, desse trecho lido, é a visão da graça. A igreja em Antioquia, essa igreja nascendo ali, naquela cidade de opositores e de oposição, é uma igreja que tem uma visão graciosa. Porque a sua igreja mãe, por assim dizer, adaptando a nossa linguagem contemporânea a esse contexto do texto lido, envia para lá Barnabé, um presbítero de Jerusalém, que quando chega ali, vê a graça de Deus. Vê a graça de Deus. A graça irresistível
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alcançou no tempo de hoje, na vida e no momento histórico de cada um de nós, a mesma graça que alcançou aqueles gentios naquele período, naquele momento do tempo e do espaço. Foi isso que aquele líder visionário, gracioso, viu naquela localidade. Então, uma vez que eu estou aqui pensando com vocês no modelo de igreja de Antioquia, destaquei em primeiro lugar essa ousadia no avanço em missão, no avanço do povo de Deus em missão. Mas nesse segundo momento eu destaco uma visão graciosa necessária para esse contexto. Quando a igreja de Jerusalém recebe a notícia de que gregos estão se convertendo ao evangelho, eles escolhem um homem para enviar para lá e saber o que está acontecendo em Antioquia. Eles escolhem Barnabé, e ainda bem que escolheram e não escolheram a Tiago. Destaquei aqui no meu esboço. Né? Imaginem, o bravo meio-irmão de Jesus, responsável pelo concílio de Jerusalém, né? Imagina, acho que a coisa. O próprio Pedro, né? Que a gente viu logo antes, embora tenha tido, se aqui está cronologicamente situado ou não, a gente não tem literatura de erudição de Novo Testamento para entender isso. Porém, ainda que fosse logo depois da visão de Pedro, relatada em versículos anteriores, talvez ele não seria a pessoa ideal para ir para Antioquia. Quando Barnabé chega naquela localidade, o texto nos diz que ele vê a graça. O povo de Deus em missão é formado por pessoas que, quando olham ao redor, enxergam a graça de Deus. Quando olhamos para pessoas ao nosso redor, o que nós estamos vendo? Vemos seus problemas ou vemos a graça de Deus que está sobre a vida delas? As evidências que estamos vendo a graça de Deus na vida das pessoas é que nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo na história dessas pessoas. E as incentivamos a permanecerem firmes no que Deus está fazendo na vida delas. Se há algo inspirativo de imediato para nós nessa passagem, é ter essa compreensão. O texto continua. Verso 24. Porque, referindo-se a Barnabé, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa passagem, em especial, desde a primeira vez que eu interpretei esse texto, há alguns anos atrás, ela me causava, né? Ele era homem bom, mas ninguém é bom, né? Aí o nosso calvinismo meio radical, ninguém é bom. Miserável homem que sou. A minha tendência, né? E eu li justamente que eu estava naquele tempo noxiano, assim. Você lembra? O reverendo Alain me ajudou muito a discernir, a separar um pouquinho a água da espuma nessa época aí, inclusive. Tá? Mas a tendência, quando eu li não. Todos, sem exceção, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Como assim bom? Que bom é esse? A bondade aqui refere-se ao ethos de Barnabé, ao caráter de Barnabé, o jeito de ser de Barnabé. A não ser bom como algo inerente à sua própria natureza, mas ser alguém benevolente como um dom dado por Deus. E aí eu uso o próprio Tiago, o duro Tiago. Todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação. É algo perfeito, então é um dom de Deus. A bondade de Barnabé é um dom dado a ele. É benevolência, que molda o caráter dele, de modo a fazê-lo olhar com graça a vida daquelas pessoas. O texto não entra em detalhes, mas provavelmente eles tinham hábitos, costumes, manias, vícios, que eram repelentes ao judeu Barnabé. Parem para pensar nisso. Porém, o que Barnabé viu foi a graça de Deus. E Barnabé agiu com benevolência. E essa benevolência está ligada ao que vem logo depois na descrição do caráter de Barnabé.
cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Havia plenitude da terceira pessoa da Trindade em Barnabé. E isso atribuía a ele fé, capacidade de crer a despeito do que as vistas dele mostravam. Provavelmente, volto a dizer, e aqui acompanho também alguns especialistas do Novo Testamento, que os hábitos, aquele programa que a gente vai ver mais à frente, lemos no início da leitura pública, mas vamos ver mais à frente em detalhes, aquele programa de 1 ano foi para lidar com a ética dos cristãos novos convertidos, neófitos em Antioquia. Ele conseguiu olhar aquele povo com graça, com lentes bondosas, benevolentes, porque ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Simples, assim. Ser cheio do Espírito e de fé. O texto não atribui, porém, como um resultado, porém existe o relato de uma consequência. E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Não necessariamente. Muita gente se uniu ao Senhor porque Deus é soberano. Mas o Deus soberano, o Deus da missão, o dono da igreja, o Deus da igreja usou a vida de um homem bom, com visão graciosa, cheio do Espírito Santo e de fé. Acho que alguma coisa deve ficar marcada para a gente aí, não é? Uma inspiração fica evidente. Verso 25. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E aqui vem o programa. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Vou dar uma pausa aqui para falar de um outro ponto importante. Vamos lá. Falei da ousadia, falei da visão graciosa, falei desse caráter espiritual de Barnabé, de acordo com o versículo 24. Mas agora eu destaco um ponto muito importante do modelo que foi essa igreja que vivia em missão, desse povo de Deus em missão em Antioquia, que é o trabalho em equipe, trabalhar em unidade. Esse é um povo que trabalha junto. Quando lemos as Escrituras, percebemos que Deus não tem como objetivo operar sua ação através de indivíduos isolados, mas de um povo. Por isso eu dei o subtítulo da nossa aula, o povo de Deus em missão. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Esse povo se vê como parte de uma mobilização comunitária, sim. É muito importante num momento, numa quadra histórica, onde a gente vê também uma usurpação do conceito comunitário por linhas e inclinações ideológicas, no mínimo suspeitas, dentro do corpo de Cristo. E, por vezes, nós, numa resposta, numa reação a isso, elevarmos muito a iniciativa individual, a potencialização do homem e da mulher como indivíduos que devem, sim, ser responsáveis pelas suas próprias vidas e não depender de todo um maquinário estatal. Isso é óbvio, isso é claro. Porém, tal percepção que separa esse joio do trigo ideológico ao nosso redor, não deve, e aqui destaco, não deve extrair o valor do trabalho comunitário da igreja, do trabalho essencialmente, fundamentalmente comunitário da igreja. O sumo sacerdote, o pastor de pastores, Jesus, o bispo das nossas almas, Jesus, trabalhou em equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe também, e olhar esse texto é algo profundamente inspirador para nós. Entender que ele não estava ali como uma figura de autoridade, tendo um posto
e uma função desde Jerusalém, e sendo alguém capacitado, porque era cheio do Espírito e de fé, bondoso e com a visão graciosa. Ele entendeu que aquilo era um trabalho que precisava ser feito, pelo menos, a 4 mãos, 2 mentes e 2 corações. E aí ele chama Paulo. E aqui eu trago um destaque, um comentário do Craig Keener, especialista do Novo Testamento, muito interessante sobre isso. Tarso situava-se a cerca de 150 quilômetros ao norte, mas Jerusalém ficava a mais de 500 quilômetros de distância ao sul. A jornada não é curta, mas Barnabé tem consciência do chamado de Paulo. E aqui, esse esforço de trabalhar em unidade, em equipe, é algo digno da nossa atenção, conforme o texto nos mostra. O verso 26 ainda diz: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Estou fazendo questão de repetir verso a verso dessa narrativa para realmente encarar Antioquia como um modelo. Assim como Tessalônica, pela pena inspirada pelo Espírito Santo do próprio apóstolo Paulo, né? Logo no primeiro capítulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz que a igreja em Tessalônica era modelo, era exemplar. E esse texto aqui, embora não tenha essa adjetivação, ele também mostra algo muito exemplar para nós. E aqui, no caso, o compromisso com a Sagrada Escritura. O compromisso com a palavra de Deus. Verso 26. E durante um ano inteiro, se a gente pudesse dividir aqui, né, a parte B do verso 26, durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O trabalho seguia em crescimento. A plantação daquela igreja, ainda que em circunstâncias, se fôssemos olhar de maneira meramente humana, acidentais, aquela igreja estava multiplicando em membresia. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ensino da Sagrada Escritura. Aqui a inferência é óbvia. O que foi ensinado a eles foi a Sagrada Escritura. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui, esse título surge aos cristãos de maneira, como a maioria dos comentaristas concordam, como algo negativo, tradução direta, pequenos cristos, né? Um comentário aqui nos ajuda. O apelido segue o modelo dos epítetos dados aos adeptos de grupos políticos, como os cesarianos, como seguidores de César, os herodianos, submissos a Herodes, ou os pompeianos, e assim por diante. Se fosse interpretado politicamente, eles eram tratados como os partidários do rei da Judéia que foi executado. Isso poderia provocar perseguição. Vejam, pessoal, eles saem de um contexto de perseguição, né? Os plantadores, os primeiros cristãos que chegam ali naquela igreja. Todos me ouvem bem? Sim. Eles saem daquela igreja em Jerusalém, saem da localidade de Jerusalém como perseguidos e correm o risco de serem perseguidos por força de um apelido. Parem para pensar nisso. Porém, eles não se preocuparam com isso. Eles acolheram a alcunha. Eles abraçaram o apelido. E sim, assumiram a identidade de cristãos. Assumiram a identidade de seguidores de Jesus. Então, essa passagem é muito importante para mostrar o quanto o investimento no ensino determina a identidade
do seguidor de Jesus. 1 ano de um programa de discipulado. Poderia ser um programa de catecumenato, não sei como podemos fazer um paralelo com a nossa realidade, mas, de fato, um programa de ensino foi estabelecido ali. Então, fica para nós esse destaque, mais esse destaque que eu quero trazer aqui. Relembrando, o primeiro foi a ousadia, o segundo, a visão graciosa, o terceiro, o caráter espiritual daquele homem responsável para cuidar daquela plantação ali, Barnabé. O quarto, o trabalho em equipe. O fato dele se empenhar em chamar um colaborador para aquela tarefa. E agora o quinto, e não menos importante, o compromisso com o ensino das Escrituras. Por fim, nós temos a última sessão, dos versos 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Aqueles homens dados como dons à igreja, como lemos em Efésios 4:11. Naquele contexto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de acordo com a orientação paulina, em Efésios capítulo 4, verso 11, são dados à igreja, o verso 12 vai explicar o porquê, para a edificação dos santos para a obra do ministério. Então, esses profetas vão de Jerusalém para Antioquia, fazem esse trajeto com o objetivo de edificar a obra dos santos para o ministério, nascendo em Antioquia. Ou seja, 1 ano depois do início, porque o verso 27 diz, naqueles dias, imediatamente após o relato do cumprimento de 1 ano de programa de discipulado ou formação cristã elementar da igreja naquela localidade. Verso 28, e apresentando-se um deles, Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E isso também é registrado, né? Tem literatura, tem fonte primária disso com Flávio Joséfo, e depois tem comentário patrístico sobre isso com Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica. E de fato isso é documentado, que essa carestia extrema abalou Jerusalém durante o período do César Cláudio. Verso 29, aqui muito importante para nós. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. O que eu falei, os dons espirituais, eles não serviram apenas para sinalizar algo, ponto, estanque, acabou. Como eu disse, Efésios 4, 11 e 12. Os dons são dados à igreja para a edificação dela. Então, aquela ação profética pontual e preditiva a respeito do que aconteceria lá na igreja mãe em Jerusalém, moveu a misericórdia de Antioquia. Uma igreja novinha, né? 1 ano e pouquinho, eles, de acordo com o verso 29, cada um conforme as suas posses, resolveram, foi resoluto. Jerusalém não pediu a eles. Eles resolveram mandar uma ajuda, uma oferta aos irmãos que moravam na Judéia. Isso é lindo, irmãos. Eu leio isso aqui e eu fico comovido com o corpo de Cristo, a vida da igreja. É inspirador a gente ver isso. E a gente vê ao longo da história da igreja e dos testemunhos que a gente ouve por vezes, isso aqui sendo replicado, sendo repetido. Só a igreja nos oferece esse tipo de experiência. Só a igreja. Verso 30. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. E aí mais uma perna de viagem de 500 e poucos quilômetros. E assim a gente vê esse relato que mostra aqui no último ponto dessa sessão dos versos 27 a 30, um compromisso local,
a palavrinha, né, que a gente falava muito no circuito da discussão missiológica, missional. O que significa isso? Um compromisso que, a partir da sua localidade, não deixa de se comprometer com a globalidade, por assim dizer. Então, é um compromisso global e local. Eu estou aqui, mas eu tenho um compromisso com a obra do reino de Deus avançando lá. Então, quando fazemos as orações, como foi feito no momento intercessório aqui, considerando missões transculturais, igreja perseguida, a plantação de novas igrejas desde Nova Iguaçu até os confins da terra, é pensar e agir de maneira local, agindo localmente, mas pensando globalmente. Os irmãos de Antioquia não foram para Jerusalém, mas eles, a partir da sua localidade, pensaram no problema dos irmãos e enviaram aquelas ofertas por meio de Barnabé e Saulo para entregar aos presbíteros de Jerusalém. E aqui a gente percebe, portanto, meus irmãos e irmãs, povo de Deus, um modelo de igreja. Aqui a gente tem um genuíno modelo de um povo de Deus em missão. Um povo de Deus que viveu em missão porque a mão do Senhor estava sobre eles, desde o início. E aqui entra o ponto que eu destaquei no início da mensagem e que trago à tona mais uma vez. A mão do Senhor estava sobre eles. Muitos se converteram porque ouviram o Evangelho. O que faz a coisa acontecer naquela igreja, minha gente, não é tão somente uma boa estratégia, um bom plano, bons parceiros envolvidos, gente de caráter. Todos esses pontos, a ousadia de avançar, todos esses pontos são importantíssimos. Mas, na verdade, eles são frutos dessa ação que não nasceu nos que foram dispersos desde Jerusalém, mas dessa ação que procede direto do Senhor. A mão do Senhor, verso 21, estava sobre eles. A mão soberana e salvadora do Senhor estava sobre eles. E foi a comunicação, a proclamação, o falar de maneira clara e direta, o contar essa história redentiva de um Deus que envia o seu próprio Filho por amor a pecadores. E esse Filho morre na cruz, tem suas mãos perfuradas no madeiro. E depois de 3 dias sepultado, ressurge em glória. E antes de ser assunto ao céu, em glória, dedica dias com seus discípulos. E diz aos seus discípulos que eles serão capacitados pelo Espírito Santo, lá em Jerusalém, para chegarem aos confins da terra. Como o definitivo profeta, Cristo Jesus, profeta, sacerdote, rei. E aqui temos, portanto, o cumprimento da profecia de Jesus avançando, porque aqui começa o programa geográfico dos confins da terra, lá de Atos 1, versos 6, 7 e 8, que a gente leu rapidamente na nossa aula mais cedo. Foi a história desse Deus soberano, o Filho encarnado, que teve suas mãos perfuradas no madeiro. Podemos, com uma liberdade interpretativa aqui, compreender essas mãos sobre aquele povo. E o seu sangue precioso purificando os pecados daquele povo. Numa terra de oposição, num contexto de oposição absolutamente inconveniente. Eles viveram em missão
e assumiram a identidade dessa missão ao ponto de, mesmo que pejorativamente, num primeiro momento, passaram a ser chamados de cristãos. Porque a boa nova foi ali proclamada, a boa nova foi ali vivenciada. O que a gente pode trazer do modelo de Antioquia para nós? Separo aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, um evangelismo efetivo, evangelização efetiva. Os versos 19 a 21 mostram isso para a gente, que houve uma mentalidade de engajamento cultural. Versos 19 e 20 mostraram isso para a gente, muito importante. Quando a gente estava falando na aula mais cedo, o Rony levantou a pergunta sobre uma missiologia ou missão com conotações coloniais ou colonialistas. Aqui não houve aquela invasão vertical colonialista. Aqui houve uma mentalidade de engajamento cultural. No verso 19 a 21, como demonstração de evangelização efetiva, também temos um evangelho que é inteligível, tornou-se compreensível. O verso 20 mostra. Foi pregado as boas novas, eles creram. O autor, e a versão NA é muito feliz, crendo, né? Ele fica aí entre vírgulas para destacar. E eles, o povo de Antioquia, crendo, eles passaram a crer, porque a mensagem foi inteligível, foi pregada de maneira direta. E, sobretudo, o meu destaque em relação ao evangelismo eficaz, destacado nos versos 19 a 21 da perícope, a soberania de Deus. A soberania de Deus. O Jonas veio também conversar comigo, o irmão Jonas, depois da aula aqui, sobre o que poderia definir o neocalvinismo holandês. O neocalvinismo holandês foi basicamente entender, e aí trago a pergunta, né, a resposta para a edificação coletiva, é entender que o calvinismo era muito mais do que uma proposta tão somente soteriológica. Então, que Kuyper, a partir de Kuyper e vários teólogos holandeses, começam a compreender e a ensinar à igreja a partir daquele momento, é a soberania de Deus sobre todas as coisas, atuando e interferindo em todas as áreas da existência. E isso é efetivo para o evangelismo efetivo. O evangelismo efetivo não diz respeito aos resultados efetivos, mas à fidelidade, à soberania absoluta de Deus. Quando a gente tem essa compreensão, eu que nasci de novo num contexto de evangelização de missões urbanas, e fui orientado nos primeiros anos de caminhada à ideia do resultado, né, tem que convencer, tem que ter persuasão. Sim, é óbvio que na pregação da mensagem a gente tem que ter elementos de persuasão e, sobretudo, na interação um ao outro. Mas essa persuasão ela não vai me gerar um resultado como se eu estivesse captando lead para uma campanha comercial. Eu não me preocupo. A soberania de Deus é libertadora desse tipo de pressão para o evangelismo efetivo, minha gente. Nós cremos num Deus soberano. E isso deve ser o que nos impulsiona, assim como o que impulsionou aquela gente em Antioquia que sai de um contexto de perseguição e chega num contexto nem um pouco amigável. É isso que faz eles evangelizarem de maneira efetiva. Segundo ponto que eu destaco, para trazer para nós, como inspiração, para trazer para os irmãos e irmãs aqui, Igreja Presbiteriana Esperança, recém-organizada, um discipulado dinâmico. Discipulado como a outra face da moeda, como falei mais cedo, da evangelização, é parte do programa de ensino cristão. Evangelização e discipulado, discipulado e evangelização, é um ciclo que se completa. Os versos 22 a 26 mostram para a gente a prestação de contas que havia entre aqueles irmãos, o encorajamento mútuo nos versos 22 a 24, a instrução muito importante, relatada nos versos 25 e 26, e o fruto, que o verso 26 mostra. O fruto é identidade. O fruto, veja, o destaque não é um número. O fruto é a identidade, o caráter. Quem eles passam a ser? Cristãos, seguidores de Jesus, mesmo no meio da adversidade. E por fim, terceiro ponto é o ministério de misericórdia, o serviço de misericórdia
conforme os versos 27 a 30 nos mostram. Foi altruísta, com desapego, foi generoso e foi, mais uma vez, corporativo, comunitário. Não foi a expressão de um apenas, mas foi a expressão de uma localidade, de maneira generosa e abnegada. Provavelmente aquela igreja sofria também limitações, mas mesmo assim eles foram desapegados. Fica aqui, portanto, minha gente, a ideia que Tim Keller sempre falava, de entendermos o compromisso de viver em missão em 3 vias: mente, coração e mãos. Essa evangelização que muda a nossa mente, que provoca essa metanoia, esse discipulado que reordena os ritmos do nosso coração, dos nossos afetos, os apontando para o nosso Criador e Redentor, e, consequentemente, as nossas mãos agindo em misericórdia. Mais uma vez, sequestrando do cativeiro cultural, como diz Leslie Newbegin, da sociedade secular, a ideia de que misericórdia, compaixão e cuidado com os outros é uma agenda ideológica. Não, meus irmãos, é a agenda do reino de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, fiéis e centrados no Evangelho, devemos agir nessa direção, de modo a pensar, falar e agir como seguidores de Jesus, de maneira muito direta e vinculando com o que a gente falou aqui, né, quando falamos sobre cristologia, eclesiologia e missiologia. Nós temos, com a nossa evangelização, o compromisso de falar de Jesus. Lembra que eu falei mais cedo? Falar desse que tanto nos ama e que ainda salva pecadores. Falar essa boa nova. Essa notícia precisa ser proclamada. Em segundo lugar, precisamos, de fato, ser igreja. Esse povo discipulado, esse povo que é instruído e tem a sua identidade mudada. Para, consequentemente, fazer, não como mero ativismo, não como reação a pressões externas, mas como obediência, por termos mentes transformadas e, consequentemente, falarmos essa gramática do Evangelho, proclamarmos essa boa nova, termos corações transformados por meio de um discipulado dinâmico, que se desdobra da formação espiritual, a práticas que moldam os nossos hábitos diários e, consequentemente, sermos gente que exerce misericórdia sempre que for necessário. O que não falta é necessidade ao nosso redor. E que tudo isso seja sempre para a glória do nosso Deus. Que tudo isso seja para a glória do nosso Deus triuno. O mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Vamos orar.